E aí, galera, estamos começando mais um programa TV.com, um programa sobre comunicação social. Fique ligado na programação que temos hoje. Eu sou a Sabrina e na próxima meia hora você acompanha junto comigo o TV.com. Hoje vamos falar especificamente sobre produção de publicidade e propaganda para rádio. Vamos trazer um convidado especial para conversar com os alunos de publicidade e você vai conhecer os bastidores de uma produtora de áudio. Além disso, você também vai ver uma matéria que marcou época e o que o pessoal que estuda comunicação social pensa. Não saia daí, a gente volta já já. E este é o TV.com e hoje vamos falar sobre publicidade e propaganda para rádio. E para isso, quem está aqui no estúdio para conversar com os alunos de comunicação social do Centro Universitário Uninter é o Otacílio Vaz, mais conhecido como Tatá, que é professor de produção para rádio e história da arte. Oi, Tatá. Eu acho que a primeira pergunta assim, que a gente quer saber de você é: como você começou na rádio? Trabalhar com rádio? Tá, então, eu nunca trabalhei em rádio, dentro de rádio. Eu produzi muito material para rádio. Eu comecei a trabalhar com produção em 1996. Eu já era músico antes e eu gravava muito, eu participava de muitas gravações, acompanhando compositores que iam fazer CD, esse tipo de coisa, e eu entrava muito em estúdio, tinha muitos amigos que eram músicos e donos de estúdio também. E uma vez eu fui gravar um material e um desses músicos, dono de estúdio, baixista também, estava finalizando um material, não me lembro se era um jingle, se era um spot que ele estava finalizando. E eu cheguei um pouco antes da gravação começar, enfim, para ir me organizando, para gravar. E aí eu perguntei, ele estava editando, estava no computador editando o material e eu fiquei curioso, eu perguntei o que era aquilo, né? Eu não tinha trabalhado ainda com publicidade, nem com cinema, enfim, nenhum tipo de produção de áudio. E ele me explicou, ele foi me explicando o equipamento, o que era, né? Como é que a coisa funcionava. Naquela época era muito rudimentar ainda, não tinha os recursos que a gente tem hoje para produção de áudio. E aí, logo na sequência, eu comecei a comprar algumas coisas. Aí comprei um computador legal para trabalhar com áudio, teclado, um módulo que gerava sons de instrumentos para mim. E comecei a produzir jingles, aí comecei a produzir spots, né? E aí eu acabei fazendo muita coisa para rádio. Então, essas coisas eram, né, veiculadas para rádio ou para televisão. E aí, entre 96 e 97, entre 96 e 98, eu trabalhei um tempo com propaganda política. E aí fazia muita coisa para rádio também, programas de rádio, né, produzindo materiais que eram veiculados. Isso me trouxe também uma experiência interessante. Ou às vezes eu ia para a própria rádio, acompanhar um pouco a transmissão dos programas, já fiz direção de estúdio, gravando alguns jingles, né? Além do que eu mesmo produzia em casa, às vezes era terceirizado um estúdio, porque tinha que levar banda para tocar e fazer ao vivo e tal. Foi uma coisa bem interessante que eu fui acumulando aí de vivência nessa área de 1996 para cá. Fiz coisa para cinema também, né? Mas assim, respondendo bem exatamente a tua pergunta, eu nunca fiz parte de um cast de rádio, né? Nunca trabalhei dentro de rádio. Mas muitos amigos que são locutores, que trabalharam, e essa minha atividade de produzir materiais publicitários ou materiais de outros gêneros, me fizeram entrar muito em rádio, né? Conviver muito em rádio. Eu fiz um programa de rádio uma vez, em 1986,
Eu fiz um programa junto com um amigo de rádio, mas assim, durou alguns meses só. Então foi mais uma brincadeira, assim, no laboratório. Mas era bem, foi bem legal, bem divertido. Ali eu já vi que eu ficava bem à vontade com essa coisa de estar com o microfone aberto e tudo. E a coisa de ser músico, né? Muito no palco, trabalhando com essa coisa de ter gente olhando você fazendo alguma coisa, a gente acaba se adaptando, né, bem a isso, né? E Tatá, que perfil você acha que precisa ter alguém que quer trabalhar com rádio? Boa pergunta, Camila. Você diz a pessoa que quer trabalhar dentro de rádio, ser tipo um locutor ou um apresentador, esse tipo de coisa. Eu acho que é importante ele ter desenvoltura, acho que é o primeiro... ter um bom jogo de cintura, acho que ele tem uma boa desenvoltura, né, uma boa forma de comunicação, se comunicar bem e se expressar bem, né? Eu acho que quem quer trabalhar em rádio, não sei se era exatamente a tua pergunta, mas quer trabalhar em rádio como um locutor, alguém que quer, né, apresentar um programa, conduzir um programa, eu acho que o principal é ele ter essa habilidade de fala, né, de se expressar, de passar bem a ideia e de dialogar bem com o entrevistado ou com as músicas sobre quem ele está falando, o artista, a banda. Eu acho que é fundamental isso. Para bastidores de rádio? Para bastidores aí já entra outras habilidades. No campo da música, se vai ser um compositor, alguém que vai fazer arranjos, né, instrumentais, musicais, vai fazer jingle, vai fazer spot, aí ele tem que ter um repertório bom musical, por exemplo, principalmente, né, de saber trabalhar com gêneros diferentes de música para produzir esses materiais. Então, professor, essa questão de ter um interesse pela música, ela te trouxe para a rádio. Então, a música em si, dentro da rádio, que no caso o jingle, ou tem até algumas questões no spot mesmo que traz a música, elas te deram esse interesse maior por essa questão dessa instrumental, dessa parte mais musical, mais melodia, mesmo para a rádio, ou tem outras linhas também que te interessam nisso? Então, tem sim, mas eu fui parar nessa parte de produção publicitária para a rádio um pouco por ser músico e por ter tido esse contato, como eu contei, com pessoas próximas a mim que estavam trabalhando com isso. Mas não são o fato de ser músico não consequentemente te leva a ser um produtor de áudio, porque são linguagens bem diferentes. Eu tive sorte de ter tido uma facilidade em trabalhar com isso, porque quando você trabalha com produção de áudio publicitário, você como músico tem que vocês estão vendo isso na disciplina, né, comigo, tem que ter um poder de síntese muito grande. Então, quando você vai compor, quando você vai criar a música, no caso de um jingle, por exemplo, você tem que pensar naquela mesma estrutura que você ouve normalmente numa música comercial, que tem 3 minutos e meio, né? Atualmente trabalha-se mais com esse tipo de tempo, né? Em outras épocas já teve formatos de música comercial maior, 4 minutos, 4 e meio, até mais do que isso. E você tem que pensar naquela estrutura, só que para um material de 30 segundos. Então você tem que ter um poder de síntese maior. Quando você faz trilha, por exemplo, trilha sonora, que vai servir para cinema, para um documentário, ou trilha instrumental que vai servir de BG para o spot, né? Ele segue uma forma de ser feito bem característico. O arranjo instrumental é diferente da música que você ouve cantada no rádio, porque ela é uma música que não pode, ela é muito linear, ela não pode brigar muito com a fala que está acontecendo, então não pode ter muitas viradas, pausas, muito silêncio. Ela é uma música para fazer ambiente, ela constrói um ambiente, né? Ela cria uma atmosfera. Então é um tipo de arranjo muito peculiar, muito próprio. E algumas pessoas se adaptam bem a fazer isso e outros ficam arrastando ainda aquela pegada, né, da música que o cara vai fazer como se fosse para cantar ao vivo com uma banda e tal, e a coisa não funciona muito. Então tem que ter uma adequação, tem uma especificidade, né, muito grande nesse fazer música voltada para a publicidade. Ela obedece outras coisas em relação ao tempo, em relação à própria dinâmica, à própria estrutura de como ela é feita, né?
Mas, como você perguntou, essa parte de ser músico, claro, me ajudou bastante. Mas, obrigatoriamente, eu tive que, pela própria profissão, eu tive que fazer um trabalho muito grande de pesquisa. Qualquer produtor de áudio tem que ter um trabalho muito grande de pesquisa para entender texturas sonoras, instrumentos característicos vinculados a épocas, né? Se você vai fazer uma música para um filme que se passa, por exemplo, no Brasil do começo do século XX, você tem que entender qual é a música que era ouvida naquela época, qual é o estilo de música, né? É um machixe, chorinho, o que vai ser, e se é esse som, quais são os instrumentos que são usados no chorinho, no machixe, nas polcas, nas valsinhas, e você tem que compor a música usando aqueles instrumentos. Você não vai poder entrar com um piano elétrico, você não vai poder entrar com uma guitarra, porque você vai ficar completamente deslocado, né? O instrumento do som da época, né? Essa que é a grande questão de pesquisa que eu acho que é exigida para quem trabalha com áudio, com produção de áudio. Não é só saber tocar bem, mas tem que ter um bom trabalho de pesquisa. E os estudantes ainda têm muito que perguntar para o professor Tatá daqui a pouquinho. Mas agora, que tal conhecer o pessoal que está estudando comunicação? No quadro Diz Aí, vamos trazer depoimentos de alunos de publicidade contando qual peça publicitária marcou sua vida. Confira aí! Meu nome é Vinícius, faço publicidade e o comercial que mais marcou na minha vida foi o da Perdigão, de 1998. O comercial falava sobre amor e a menina, no final, falou que era mortadela e não tinha nada a ver com o amor que o menino gostava. E estamos voltando com o TV.com, o seu programa sobre publicidade, propaganda e jornalismo. E agora a gente continua o papo com o publicitário Tatá Vaz e os alunos de comunicação social da Uninter. Então, você acha que com a tecnologia ficou mais fácil ou mais complicado de fazer um spot, um jingle para rádio? Porque na internet você vê de tudo, né? Então, fica mais complicado. A pergunta é boa. Eu acompanhei bastante esse avanço tecnológico, né? Assim, de 1996 para cá, eu peguei praticamente todos os estágios que a produção digital de áudio passou, né? O que eu posso falar? Facilitou muito, o que eu acho bom. É bom ter facilitado, porque democratizou, né? Todas as pessoas podem experimentar trabalhar com isso. Né? A gente está usando, por exemplo, lá na disciplina o GarageBand, que é um programa que vem no pacote do Mac. E a gente percebe como ele é feito para isso. Ele é feito assim, para o leigo chegar lá e começar a trabalhar nele e conseguir, por exemplo, fazer uma trilha. Tem loopings, né, que são as levadinhas prontas de bateria, de baixo, de guitarra, etc. Então o cara meio que brinca de Lego ali e monta. Eu acho bacana, né, democratizar, dar acesso para todo mundo. Mas o que eu acho que é bacana, que é decisivo ainda, apesar do avanço tecnológico, que eu repito, acho positivo, acho bom, é o elemento humano que decide ainda, né? Você tem como fazer o leguinho lá e montar. Só que ainda depende de quem é que está por trás comandando, fazendo qual combinação de sons, que vai decidir se aquilo vai ficar um bom som, né? Se o som vai estar bem adequado à imagem, ao roteiro, ao texto, à proposta, ou não. E isso não é o programa que resolve. É quem está, é o elemento humano. Né? Então eu acho que o elemento humano, apesar de toda a tecnologia, ainda é o elemento decisivo. Que é uma coisa que eu procuro também nas disciplinas fazer os alunos perceberem isso. Tem a ferramenta, mas as suas decisões, o seu repertório, né? O seu feeling, você tem que ter um tato. E esse tato não se aprende lendo, se aprende ouvindo muita coisa, né? No caso da produção de áudio. Você tem que ficar ouvindo muita coisa para construir um referencial para você. E é isso que vai ser decisivo, de você fazer um bom som, né? Um som adequado, uma trilha adequada ou uma trilha inadequada. E a ferramenta é a mesma. Né? Que a ferramenta que eu vou usar é a mesma que qualquer um vai usar. Né? O que decide, eu acho que é essa coisa
do elemento humano mesmo, que decide. Ainda pesa, né? Que decide, é o fiel da balança aí, se vai ser um material, né, bem feito ou não. Agora você vai conhecer o nosso quadro Por Dentro, no qual mostraremos os bastidores de agências, emissoras de TV, rádios, produtoras e muito mais. Hoje você vai começar a conhecer comigo e com a Luísa, nossa repórter, a produtora Grammy Áudio Original. Confira! E hoje nós estamos aqui na Grammy Áudio Original para conhecer como funciona uma produtora de áudio. Ficou curioso? Então vem comigo! Quem está aqui ao meu lado é o produtor musical e o sócio da produtora Grammy Áudio Original, Luiz Piazeta. Luiz, conta pra gente um pouco a história da Grammy. Bom, a Grammy existe há muito mais tempo do que eu estou nela. O Grupo Gramofone está há 25 anos no mercado, trabalhando com o mercado fonográfico. E nesses 25 anos, a publicidade sempre permeou essa história. Por ser uma produtora e ter a maior estrutura de Curitiba de estúdio, então sempre apareciam trabalhos de vez em quando para clientes que eles atendiam, que eles faziam captação de recursos, que eles trabalham com produção cultural aqui. Então sempre vinha um trabalho ou outro. A Grammy, ela surgiu justamente dessa demanda. A partir do ponto que tinha muita demanda nisso, o pessoal pensou, bom, vamos realmente abrir uma estrutura com um nome para atender o mercado publicitário. E para essa pessoa que está assistindo, mas é bem leiga assim, no assunto, não conhece nada, o que faz uma produtora de áudio? A produtora de áudio, ela trabalha em várias áreas, não só tudo que envolve o áudio, com certeza, mas pensando em desde trilhas para desfile, sonorização de ambientes, spot de rádio, jingle, comerciais, VTs, qualquer tipo de material, identidade sonora de site, sound design para filmes, sound branding de marca, sound design para games, é muito vasta a gama de possibilidades de uma produtora de áudio. Nós estamos aqui com o Flávio Ribeiro, que trabalha no setor de atendimento aqui da produtora Grammy Áudio Original. Flávio, conta pra gente como que é o primeiro contato com o cliente, como que chega o briefing aqui na produtora? Bem, o primeiro contato, o atendimento, ele faz uma proatividade de prospecção, né? A gente estuda o mercado e entra em contato com esse cliente, passa alguma coisa de portfólio, a gente marca uma reunião, apresenta o material e esse contato geralmente ele retorna com um pedido de orçamento. Então a gente passa um orçamento, a gente negocia e então aprovado esse orçamento a gente recebe o briefing para poder dar início ao trabalho. Tá, e agora falando um pouquinho assim, quando chega, né, esse trabalho para a produtora realizar, ele já vem roteirizado, né? Como que a produtora faz essa criação? Pela dinâmica que o mercado exige, de velocidade de produção, muitas vezes a gente não consegue e prefere realmente executar o que está no roteiro, exatamente. Claro, vai sempre dar um toque ali, eu acho que vai ficar mais legal, mas no prazo, não dando prazo, a gente executa como o cliente pede. O importante é deixar o cliente feliz. Tá. Importante é deixar o cliente feliz. Então, conta pra gente. Tem alguma história de que, na execução final, o cliente olhou e não gostou? Várias. Tem um caso que a gente produziu uma vez para um filme, que o primeiro briefing que veio foi de um Wave de Tom Jobim. E uma bossa nova, um material que estava na novela das 8 na época, então realmente ia fazer bastante barulho para aquela marca. A gente produziu em cima da referência. O cliente não gostou. Não por um não gosto ou por um mal feito da produtora, mas por um gosto do cliente. Eu não quero isso. E tanto que a segunda vez que veio a referência veio um Stravinsky, uma valsa. Poxa, bicho, mas era um orquestral, era uma coisa popular, MPB, virou um orquestral. Como assim? E a gente teve que produzir. E com prazo de entrega, com mídia comprada. Mas é o trabalho. Mas no final deu tudo certo. Sempre dá tudo certo.
E voltamos para a última parte da conversa de hoje com o professor Tata Vaz. Fique ligado! Mas e vocês? Vocês têm expectativa de trabalhar com áudio algum aqui de vocês? Eu gosto. Você curte, Camila? Eu curto. Eu gosto bastante. Tanto que quando teve a inscrição aqui na faculdade, né, para fazer os estágios, eu escolhi a rádio, porque eu me interessei bastante pela matéria. Assim. Mas produzindo áudio ou trabalhando como uma locutora de rádio? Ainda não sei, porque eu gosto bastante da produção e gosto também de estar lá dentro gravando. Acho bem legal. Bacana, bacana. Esse negócio da criação publicitária eu também gostei bastante. Eu já vim com interesse em cima disso, mas não o maior interesse que eu tinha para entrar nesse curso. Mas eu descobri o interesse tendo as aulas aqui, mas só que mais pelo lado da música também, mais pelo lado do jingle, no caso. Você é músico, né? Eu toco bateria. Toco bateria e às vezes faço umas brincadeiras, umas acústicas também. Bacana. Mas eu gosto muito dessa criação musical em cima de uma publicidade, no caso, né? Fazer esse jingle e tal, e promover e gerar uma mensagem através da música. Eu acho bem interessante isso daí, foi bem... E é uma descoberta, assim, para você que já mexe um pouco com música, de uma outra linguagem, né? Uma nova linguagem de fazer música. Sim, né? E a gente vê que é bem diferente, né? A criação para a rádio e para um show, por exemplo. É outra coisa. Uma música, no caso. Outra coisa. E a Camila? Eu acho muito curioso. Eu acho que eu seria locutora, talvez. Locutora? Uhum. Daria certo. Você tem um timbre bom Obrigada. De voz, a gente percebe lá nas gravações. Mas o que eu acho que é bacana para vocês de fazer, né, essas disciplinas aqui na Uninter, né, no curso de comunicação, é exatamente para ir descobrindo, né? Vocês vão descobrindo essas linguagens, né? Uhum. Linguagens auditivas, linguagens visuais, né? Linguagens de imagens, né? Falando, por exemplo, de fotografia, né? Então essa coisa do áudio, do vídeo, né? Da fotografia, né? Que são linguagens bem distintas, né? Apesar de que elas podem trabalhar juntas, né? Em alguns momentos, mas vai despertando em vocês essas descobertas, né? Que são linguagens mesmo, que a gente vai descobrindo. Essa parte que eu gosto do rádio, assim, é porque cada coisa que você tem que fazer é um desafio, né? Porque você tem que tentar transmitir as coisas sem que as pessoas estejam vendo. Então, você tem que fazer com que elas imaginem o que você está falando e que elas queiram ter vontade de ir até o produto ou até uma loja. É isso aí. Alguma coisa assim. E falando assim, que a gente estava falando de banda aqui agora há pouco, né? Você tem uma banda, né, Tata? Tem. Tem algum contato aí para show, pra gente aí? Então, eu tô com 2 projetos. Uma banda que toca a banda inglesa The Cure e uma outra banda que a gente toca rock brasileiro dos anos 80. Só que a The Cure Project, que é o nome da banda, né? A The Cure Project está mais em atividade. E qualquer coisa é só olhar no Facebook, The Cure Project, né? Procurar no Facebook /The Cure Project, que aí ele tem alguns vídeos, algumas coisas que a gente vai postando, a gente divulga show por ali. Uhum. Então ali é um contato sobre essa parte minha como músico, que continua como sempre. A minha cachaça eu não Desde consigo... sempre. Não consigo parar de tocar. E para sempre. De jeito nenhum. Queremos agradecer aos alunos de Comunicação Social e ao professor Tata Vaz pela presença. Vamos conferir agora o quadro do Baú, um resgate da memória da publicidade brasileira. Hoje a gente vai assistir o comercial estrelado pelo ator Carlos Moreno, que atua nos comerciais da Bombril desde 1978. Na verdade, são 2 comerciais muito inteligentes de 1989. No primeiro, o texto menciona explicitamente o concorrente elogiando. No segundo, explica que não pode mais mostrar o concorrente e faz piada da situação. Acompanhe os VTs. Amaciante Monbiju. É impressionante o sucesso que esse produto está fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como o Comfort não é fácil. Precisa ser muito bom. Tá certo que Monbiju tem 2 perfumes e o outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. Tá certo que Monbiju é da Bombril. Tem eu na propaganda. Modéstia à parte. Mas o mérito é dele. Ele é bom mesmo. Parabéns, Monbiju. Você é ótimo.
Comfort, você também é bom, não precisa ficar chateado. Monbiju é o bom, é da Bombril. Amaciante Monbiju. É impressionante o sucesso que ele está fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como este não é fácil. Tá certo que Monbiju tem 2 perfumes e outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. É que ele é bom mesmo. Parabéns, Monbiju. Você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando não vai aparecer mais na televisão. Monbiju é o bom, é da Bombril. Se você se interessa pelo assunto, confira o site do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, a ONG que pode determinar quais anúncios são abusivos e devem ser retirados do ar. Não saia daí, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. E nós já estamos de volta para conferir a segunda parte da visita que a repórter Luísa fez à produtora Grammy Áudio Original. Confira! E nós continuamos aqui na Grammy Áudio Original para contar um pouco mais do que acontece dentro de uma produtora de áudio. O Fred Teixeira ele é basicamente responsável pelas mixagens da casa, tanto da produção fonográfica quanto as demandas de áudio que a gente tem aqui. E o Fred acabou de voltar, faz 1 ano e meio, ele voltou de um mestrado na Inglaterra. Ele voltou com uma bagagem de informações assim gigantesca, e veio que, pô, se a gente fizesse assim, se fizesse assado, muita coisa nova. Ele trabalha com mixagem, então ele trouxe periféricos, ele trabalha com hacks de equalização, e ele tem dentro da mixagem ele tem um trabalho meio misto. Não é totalmente in the box, que é fazer todos os trabalhos dentro do laptop com plugins digitais, mas também não é totalmente analógico, como old school. Então ele tem os dois. Ele tem plugins, que ele trabalha no computador, e ele tem também os periféricos, os hacks, os compressores, equalizadores, e reverbs, e módulos de efeito, e tudo isso. O estúdio principal que trabalha as produções tanto publicitárias quanto fonográficas, e você tem 3 salas de gravação simultânea. Ali tem vários técnicos que trabalham, não é uma pessoa só, tem vários técnicos que estão sempre ali, dependendo da demanda. Então, nessa sala grande você consegue, por exemplo, atender um mercado publicitário com a dinâmica que o mercado precisa, produzindo um material original, um material com músicos, um material diferenciado, quase artesanal. Tem uma história bem interessante, que foi um jingle que foi solicitado a gente, e o briefing era mariachis mexicanos. A ideia era fazer uma lacucarate, literalmente. A gente foi atrás de mariachis, bandas de mariachis, porque trouxemos esses mariachis para o estúdio, ofereceu esse plus para o cliente. Além do áudio, a gente fez esse making off porque deu esse resultado muito criativo, né, dos mariachis estarem no estúdio, e ficou um resultado super bacana. Zé, ficou legal essa coisa meio galã, mexicano, canastrão, assim. Lo que mais quero, lo que me encanta. Desculpa aí, fiquei olhando pra você. A ideia é fazer uma dobrinha de trompete com um baixolão, que é esse violão gigante deles, e uma de violão. Paleteria.com.br Naturales, voy a México fiesta. Acho que rola uma maraca. Paleteria. Tá bom. Paletería, paletería. Las paletas voy a probar. Lo que más quiero, lo que me encanta. Mil sabores disfrutar. Paletería, paletería. Las paletas voy a probar. Hay cremosas y naturales. Voy a México fiestar. Paletas artesanales, auténticamente mexicanas. Son la paletería original, la primera de Brasil. Paletería.com.br.
Arriba México! Arriba México! Não, como é que é? Arriba México! E o TV.com hoje vai chegando ao fim, espero que você tenha gostado do nosso programa. Se quiser, você pode nos assistir também pela internet no canal Centro Universitário Uninter no YouTube. E no final de cada programa eu vou deixar uma frase sobre comunicação para vocês. E a frase de hoje é: não se constrói imagem positiva com ações isoladas, nem com o número de determinadas atividades. Trata-se de um processo que envolve aspectos abstratos como princípios, valores, filosofias e políticas, aspectos subjetivos como opiniões, percepções e expectativas, e ainda aspectos concretos como posturas, atitudes, comportamentos adequados e alinhados aos aspectos anteriores. E eu aguardo você para acompanhar o TV.com todas as semanas aqui comigo. Até a próxima! Tchau, tchau!